Aí a gente entra na Michele Bolsonaro, que na época do governo do marido era uma presença totalmente apagada, mas depois que o Bolsonaro terminou o mandato dele, a Michele surge como a Michele política. E a gente vê a Michele ocupando ali espaços mesmo na política. Ela se torna presidente do PL Mulher e usa, né, esse espaço muito bem, porque ela começa a percorrer o país e começa a ter um voo próprio. Eu não sei se você concorda, Bruno, a Michele ganha ali um voo próprio. A Michele não vem da política, né? Ela não tinha essa participação na política partidária, e ela começa a fazer isso quando o Bolsonaro vai ali partindo para sua derrocada, e a Michele começa a ocupar esse espaço a ponto, né, de se tornar um nome presidenciável. Né? As pesquisas colocam a Michele como alguém competitiva. Isso deu a Michele e ao seu entorno, inclusive, uma esperança de que ela poderia ser a escolhida pelo Jair Bolsonaro para ser candidata à presidência da República. Muita gente ainda aposta que, em caso de desistência do Flávio, que se aconteça alguma coisa, a Michele entra numa chapa com o Tarcísio, e ela tem se posicionado politicamente com relação a isso, tem dado umas cotoveladas ali no Flávio Bolsonaro, que é o candidato. Ela saiu ali do modo esposa, né, como ela coloca, né? Exatamente. Ela, desde o começo do governo Bolsonaro, ela teve uma coisa interessante, que foi aquela questão que ela traz das libras, né? Ela começa a aparecer falando muito sobre as pessoas com algum tipo de deficiência. Ela começa a aparecer um pouco com na posse, inclusive, né? Na posse, que ela faz um discurso, inclusive usando a linguagem de sinais, né? Ela vai para isso. Mas, de fato, a figura do Bolsonaro era tão forte, né, que era uma figura que acabava passando por cima dela. Mas hoje ela é um ser político. Inclusive, de todos esses nomes que a gente tem falado das primeiras damas, é a única que pode ser candidata, independentemente se for para presidente, porque ela parece ter uma vaga aqui garantida no PL para ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal, por exemplo. Né? É verdade. Então ela virou um ser político total. Né? Teve um momento de uma exposição, né, que ficou conhecido como Micheque, né, que foi quando se revelou situações de rachadinha ali, envolvendo a família Bolsonaro, e tinha um cheque lá, vamos lembrar do Queiroz, né? Parece que a gente está falando do século passado. Que era quem operacionalizava todo esse esquema ali para a família. Apareceu lá um cheque nas contas da Michele, depois o Bolsonaro disse que era um empréstimo do Queiroz, enfim. Isso pegou ali na Michele, mas depois ela conseguiu se distanciar disso e tem ocupado realmente um espaço político. E usando muito a questão da própria religião, né? Exato, ela virou uma ativista evangélica, inclusive, no país. Ela vai nos eventos, ela faz orações, ela faz grupo de oração, e ela consegue fazer essa ponte do bolsonarismo com o segmento evangélico, que até hoje, quando você faz qualquer pesquisa, mostra que é muito mais favorável ao bolsonarismo do que ao lulismo, né? E ganhou muito peso em função muito dessa postura da Michele de comunicar com esse público, né? Bruno, o que as pesquisas dizem? O quanto que a Michele pode influenciar nas eleições presidenciais, ela não sendo, obviamente, candidata a presidente? O apoio dela ao Flávio é importante? E ela se colocar contra o Flávio pode prejudicar o Flávio, ou aí já não... Olha, pode prejudicar sim, porque o Flávio tem feito um movimento todo que é um movimento de, olha, precisamos unificar esse campo. O Flávio está numa campanha de ampliação do que ele está falando, do bolsonarismo. Então, quanto menos... Daí sem a piada, né? Quanto menos rachadinhas do lado do Flávio é importante para ele. Então ter a figura da primeira-dama, a mulher do pai dele, né? Do lado dele na campanha, não tem a dúvida que é fundamental para justamente mostrar que ele é o cara que sai com uma unidade da direita em torno dele. Então vão ter que fazer as pazes, né? Vão precisar fazer as pazes, né? Senão por casos de família, né? E tá feio isso, porque o que eu apurei é que o Flávio Bolsonaro, quando a Michele, né, faz ali uma crítica a ele ligou para a Michele, foi bastante agressivo nesse telefonema com ela, e ela agora diz que está esperando um pedido de desculpas à altura
da conversa que eles tiveram ali por telefone, para que ela possa repensar se vai ou não dar o seu apoio ao Flávio Bolsonaro. Então, realmente teve um racha ali, né, por conta de uma disputa política. Os irmãos da Michelle insistem muito que este papel deveria ser dela, porque é ela que está segurando a onda aí, esse papel de candidata. Então, teve esse racha. Vamos ver se esse telefonema vai... A fala do Eduardo Bolsonaro também foi muito ruim, né? Quando ele faz uma crítica tanto a Michelle quanto ao Nicolas, né? Explicitando esse racha entre eles, né? Isso não ajuda em nada a construção do Flávio. Até porque eles são muito fortes, né? Claro, o Flávio aliás, tem minhas fontes que mais elas me perguntam o que tanto que o Flávio Bolsonaro vai para os Estados Unidos. Ele esteve lá agora algumas vezes, eu estou aqui ainda tentando apurar porque que ele tem ido tanto para lá, e não deve ser só a saudade do irmão, né?